Gravando, então boa noite a todas e todos. Vamos hoje para a nossa terceira reunião aqui da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E nessa reunião de hoje, a gente vai começar a discutir mesmo os conteúdos da disciplina. Então, essa é uma aula em que eu vou falar muito sobre a lógica do curso, né, e que são as perspectivas sobre ciência, tecnologia e sociedade que estão nesse livro que a gente leu a introdução e parte do primeiro capítulo dele para a aula de hoje, e é um livro que introduz como eles tratam dessas visões sobre ciência. Né? Então, e é isso que vai orientar, né, essa que vai ser a lógica do nosso curso. Então, nós vamos discutir autores que têm determinadas visões na sociologia da ciência e da tecnologia, e partes do livro a gente vai ler sobre esses autores, né, que na verdade é uma revisão sobre esses autores, mas é uma revisão que tem um sentido, tá? Não é simplesmente um apanhado de textos. Eu já vou explicar na aula o sentido do livro. E também a gente vai intercalar essas aulas com essas aulas dos comentários aqui, na verdade, das revisões dos autores do livro que vai orientar a disciplina, com a leitura de alguns originais desses autores, que eu acho bem interessante a gente ter esse contato com o pensamento diretamente, né, sem na verdade, o intermediário, né, sem a leitura desses intermediários que são os comentaristas aqui do livro, e a gente fazer a nossa própria leitura, como Severino disse no texto da aula passada, a gente fazer a nossa própria apropriação dos textos, das ideias, e discutir alguns textos originais, né, e provavelmente são os textos mais difíceis, né, da disciplina. Depois eu vou querer também ouvir vocês quais foram as impressões que vocês tiveram sobre esse nosso primeiro texto, que é o começo desse livro, que vai ajudar muito a gente no curso, eu espero que ajude, mas o que vai ser talvez mais desafiador vai ser ler esses outros autores. São textos um pouquinho mais longos, talvez com termos mais complicados, né, mas também eu procurei selecionar textos que têm aquelas mensagens mais claras das ideias dos autores. E também, hoje a gente vai discutir um pouco também por que a gente está fazendo isso, né, para que a gente tem essa disciplina nesse formato. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Beleza? Alguma dúvida, questão? Eu vou voltar nisso, mas antes eu queria dar alguns avisos aqui, mas sempre vou fazer isso nas aulas. Mais operacionais, mais práticos sobre a nossa disciplina, nosso sistema, nossa interação aqui. Então, um primeiro, né, que eu olhei aquele formulário, aquele primeiro formulário que vocês enviaram, do Conhecendo os Discentes. Principalmente o que eu mais prestei atenção foi nas sugestões e críticas que vocês elaboraram ali. Eu vi que as condições de acesso ali da maioria que respondeu são legais, né? Dá para trabalhar aqui, dá para a gente interagir. Eu vou também propor, né, formas da gente interagir mais e melhor, né, do que muito além aqui desses encontros síncronos, né? Eu acho que a gente pode interagir assincronamente também bastante. Claro que esse tipo de pesquisa ele vai ter um viés, né? Porque quem responde é quem está mais
quem acaba tendo melhores condições de acesso, né, quem tem mais tempo, quem pode investir mais tempo no curso, então a gente tem que tomar cuidado com esses vieses desse tipo de enquete, né, mas o meu objetivo foi pelo menos ter uma boa amostra, né, e ali a gente teve mais da metade da turma respondendo sobre como é que a gente vai tocar aqui. Então, uma primeira sugestão, que foi com certeza a mais comum, né, principalmente na pergunta sobre os sistemas, foi usar o Moodle. Então, eu aproveito para agradecer aqui publicamente a Graziele, né, fica gravado aqui o agradecimento no YouTube, pelo trabalho de transpor o conteúdo ali da disciplina para o Moodle. Está faltando ali aquele primeiro tópico, né, que explica o funcionamento da disciplina, mas já estamos providenciando, se bobear já está lá. Né? Mas eu acho que função de acesso no celular, também o problema do login do SIGA, que fica toda hora tendo que logar, eu acho que facilita bem, e para mim é ótimo, né? Quanto mais ferramentas, mais vocês participam, vocês se interam, e a gente interage aqui. Pessoal, tudo bem? Alguma questão com sistemas, algum problema, alguma crítica, sugestão? Tudo ok, professor. Então vamos em frente aqui. Outra coisa que eu queria dizer é que, além, né, das nossas reuniões presenciais aqui, seria legal que vocês utilizassem a ferramenta, e essa no SIGA, a ferramenta do fórum das aulas, né? Então, por que eu coloco ali no fórum, né? Então, o título, né, dos fóruns são dúvidas, sugestões, críticas e comentários, né, algo assim. Então, para não só eu ouvir vocês e trazer assuntos, trazer questões aqui para a aula, né? Então, às vezes, a dúvida de um, a dúvida de muitas e muitos, a gente socializa isso, ou um comentário, ou um exemplo que ajuda a gente a entender melhor, né? A se apropriar melhor dessas ideias e desses textos, mas também eu pretendo responder a esses comentários, essas dúvidas lá no fórum. Então, o fórum, ele é um espaço para a gente dialogar, né, para vocês levarem questões específicas, comentários, né. Eu não sei se tem essa ferramenta no Moodle, deve ter, né, então a gente pode criar por lá também, mas eu peço que vocês deem atenção aí especial para o fórum, né. Então, por exemplo, estou lendo o texto ali, ou estou assistindo a gravação da aula e eu não entendi alguma coisa, ou surgiu um comentário, algo que eu acho interessante, posta lá no fórum que pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Eu vou procurar interagir por lá também. Né? Eu acho que podemos também fazer isso pelo grupo de WhatsApp, né? Então, tem um evento interessante, eu mesmo, hoje eu ia postar um evento lá, acabei esquecendo, né? Ou tem alguma dúvida, alguma questão sobre o texto, manda pelo WhatsApp também, que se eu não me perder ali em meias mensagens, eu respondo também. Mas eu peço que o fórum, né, eu vou olhar periodicamente, né, eu olhei antes da aula, não tinha nada no fórum, mas eu sempre vou estar olhando ali. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, que eu tô fora dele para eu poder transitar aqui entre janelas, mas eu queria que vocês olhassem aqui essa capa
que eu coloquei aqui para nossa aula de hoje. Né? Então, o que eu fiz? Né? Eu fiz uma busca no Google por imagens. Olha o googlecentrismo aí de novo. É difícil de escapar disso. Eu acho que é um assunto para um trabalho final, essa sociedade googlecêntrica que a gente está se tornando. Mas, enfim, né, a ferramenta, ela funciona. Só que a gente tem que discutir, né, qual que é o preço disso. Mas, então, voltando aqui, eu fiz uma busca por imagens. Então, por que eu fiz essa busca por imagens? Né? Porque é exatamente... Professor, Oi. perdão, interromper. O senhor pode só maximizar para a gente conseguir ver melhor as imagens? Maximizar a tela aí da apresentação? Se tiver como. Posso? Ela está maximizada aqui. Eu posso dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se melhor. Porque a minha visão aqui é péssima, então só para... Isso, ótimo, obrigado, hein? Desculpa interromper. Melhorou, né? Não, obrigado você, porque aí todo mundo enxerga melhor, inclusive eu. Então, eu colei aí eu fiz um print da tela de busca, né? Então, por quê? Porque o nosso objetivo aqui vai ser justamente esse, isso durante o curso, ao longo de todos esses textos. Vai ser discutir visões e concepções sobre o que é ciência e tecnologia. E essas visões e concepções, elas implicam num determinado relacionamento com a sociedade. Ela implica num padrão de como as instituições científicas funcionam, como elas são financiadas, qual que deve ser o papel, a participação da sociedade nas instituições de ciência e tecnologia, o que essas instituições representam, o que elas têm que fazer dentro da sociedade. Então, é uma série de implicações práticas dessas visões sobre ciência e tecnologia, né? E aí eu pergunto para vocês o que essas imagens elas dizem para a gente sobre ciência e tecnologia. Na verdade, eu fiz a busca aqui só sobre ciência. Que a ciência ela se assemelha muito às exatas, né? Que ela sempre está muito popularmente associada às exatas. Isso é boa observação, né? Eu não tinha nem pensado nisso, mas, inclusive, a imagem, né, estereotipada e do cientista é essa, né? É uma pessoa de jaleco branco, né? E o jaleco branco, ele é próprio do cientista de exatas ou de ciências naturais, ciências biológicas, né? Então, né, a gente já vê que isso tem uma implicação. Né? Uma implicação disso é que boa parte da sociedade não vê ciências sociais aplicadas, ciências humanas como ciência. Né? Na verdade, a ciência está muito identificada com as ciências naturais. O que mais, pessoal, que vocês veem aqui? Eu achei legal que tem a imagem de uma mulher. Aparece entre os primeiros resultados da pesquisa. Eu achei interessante isso. Na verdade, duas mulheres, né? E aqui essa não consigo identificar. É legal porque às vezes a gente não compreende o quanto essa participação é importante, né, dentro da área da ciência. Sem dúvida, e a imagem estereotipada do cientista, né? Então, a gente, desde criança, a gente pensa num Newton, num Einstein, né? Esse é o estereótipo do cientista. É um branco, meio descabelado ali, de jaleco sempre, mas tem uns estereótipos,
e isso, né, isso faz parte de toda essa concepção que foi muitas vezes teorizada sobre ciência. Então, isso é importante, né? Eu acho que até é uma questão legal para a gente discutir em trabalhos finais, retomar aqui na aula, né? A questão do gênero nas ciências. Tem muito material sobre isso, tem todo uma área de CTS que se dedica a estudos de gênero em ciência e tecnologia. É bem interessante para quem gosta do assunto, para quem se interessa. O que mais que a gente vê aqui, pessoal? Eu acredito que o outro ponto também é que, pelo menos nas duas primeiras imagens, né, não só em todas, mas em uma das que aparecem, é que o cientista está em um laboratório, na maioria das vezes, ou numa lousa, né? Então seria a ciência aquela coisa que é feita dentro de uma sala de aula ou dentro de um laboratório somente, né? Como se ela não pudesse ser feita em outros ambientes, né? Então, isso implica o quê? É uma ideia de distanciamento, né, da ciência da sociedade, que a gente vai ver hoje, que é a corrente diferenciacionista. Então, já adiantando aqui o assunto da aula, para os diferenciacionistas, a ciência é exatamente isso, né, uma forma superior de produção do conhecimento e diferente, né, em função da metodologia, em função da revisão do controle daqueles produtos pelos próprios cientistas, do ceticismo dos cientistas. Então, é uma forma superior de produção de conhecimento. E aqui a gente, na verdade, algumas dessas imagens, né, principalmente essa imagem aqui, ela dá uma ideia da ciência como conhecimento e controle sobre o mundo, né, como uma ferramenta fundamental disso. Isso tem uma implicação de que a ciência ela tem esse poder de dizer o que deve ser feito ou não numa sociedade. Então, quando a gente estava discutindo aquele texto sobre a regulação sobre o aborto, né, fica bem claros os limites disso, né? Então, em alguns assuntos mais polêmicos e poucos conhecidos, né, os limites da ciência, onde ela começa, na verdade, às vezes a se tornar um instrumento de anulação do debate político. Então, é isso que a gente chama de tecnocracia. Então, é aquele discurso, por exemplo, numa construção de uma hidrelétrica, por exemplo. Então, olha, a gente tem todo o estudo aqui, os engenheiros fizeram, os físicos fizeram, e a gente precisa e vai construir essa hidrelétrica. A população impactada, ela não é escutada, isso é um exemplo. Então, isso vem dessa ideia do distanciamento da ciência e da superioridade cognitiva da ciência sobre qualquer outra forma de produção de conhecimento. Então, esse é o essencial do pensamento diferenciacionista. Já adiantando aqui um pouco. Tudo bem, pessoal? Mais alguém enxergou alguma coisa aqui nessa tela? Eu acho que outra coisa que aparece aqui e que fica bem claro nessa imagem, principalmente nas imagens das lousas, é de que a ciência ela é necessariamente algo que é inacessível ao leigo. Então, o que é isso aqui? É linguagem de algum tipo de ciência, e esse é um estereótipo bem comum na ciência, de que ela é inacessível, mas que devemos confiar mesmo sem entender a ciência. Então, isso é outra discussão. Tudo isso, pessoal, a gente vai retomar aí durante as aulas, principalmente as aulas dos diferenciacionistas, mas também dos críticos, que são os antidiferenciacionistas. Já vou passar sobre isso. Mas o que é importante para a nossa aula de hoje é a gente entender, qual vai ser a lógica da disciplina, das aulas e dos assuntos aqui. Vai ser essa discussão.
do que é ciência, o que é tecnologia, como ela é percebida pela sociedade, qual o espaço, qual a autonomia que ciência e tecnologia tem, a autonomia relativa, né, e o que isso tem de implicação para a nossa vida, não só na universidade, né, como futuros cientistas, como usuários de conhecimento científico. Na verdade, é isso que a universidade faz, ela passa conhecimento de áreas científicas, mas também mesmo como cidadãos, né? Então é isso que a gente vai discutir, como esses significados de ciência estão no nosso dia a dia, né? Mais alguém viu algo? Algum comentário sobre isso? Eu acho que uma última coisa que eu vi agora, que me ocorreu, é essa imagem da lâmpada, né? Então, é a ideia de que a ciência é a forma de esclarecer, né, de explicar tanto o mundo natural como o mundo social. De certa forma, essa imagem aqui também, né, desses dois cientistas estudando a cidade, diz isso. E isso colocando a ciência como principal, né, ou o mais importante meio de obter essa compreensão. Isso, né, na verdade, o debate hoje, né, sobre ciência, negacionismo científico, ele tem muito dessas ideias fundamentando esse debate. Então, outro assunto que a gente vai voltar aqui. Tudo bem? Então, Tudo bem. Hoje, pessoal, a gente vai o objetivo principal, né, nosso hoje é entender esse debate, né, que eu já fiz menção aqui, entre diferenciacionistas, né, que consideram a ciência uma atividade diferenciada, superior e que deve ter autonomia e poder também sobre a sociedade, e os antidiferenciacionistas, né, que eles vão ser contrários a isso. Eles vão dizer que a ciência ela tem suas falhas, ela tem os seus limites, ela é localizada, ela depende muito do tipo de ciência, por exemplo, que se está fazendo, né? Então, para os antidiferenciacionistas não faz muito sentido falar em ciência como um todo unificado, mas faz mais sentido falar em ciências, né? Pessoal, vocês conseguem ler aqui o slide? Sim, dá para ler. Então, a gente vai entender esse debate, né? A gente vai... que é justamente isso que eles falam na introdução, né? Que é o assunto principal da nossa reunião aqui de hoje. E como eu estava dizendo, né? A gente vai entender que isso não é simplesmente um debate filosófico ou sociológico abstrato, né? A maneira como a gente define ciência e tecnologia e a relação com a sociedade, isso vai influenciar na nossa vida diária, vai influenciar, por exemplo, inclusive o nosso consumo, né? Vai influenciar o marketing de produtos, né? Então eu trouxe um videozinho sobre isso para a gente discutir, para dar uma quebrada também na dinâmica da aula. Vai influenciar, por exemplo, como é o ensino de ciências na universidade, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma disciplina, um curso com algum docente, um professor, professora que é super rigoroso, que cobra e que a gente sofre naquela disciplina, aquilo, além, entre outras coisas, decorre de uma concepção desse professor do que é ciência, né, que vai ter implicação em como ele ministra uma disciplina científica. Então, como que isso tem que ser aprendido, né,
e outros exemplos, né? Tudo bem? Então a gente vai fazer esse link, né? E constantemente aqui a gente vai confrontar as teorias com a prática, né? Com exemplos, né? Eu vou trazer exemplos, mas eu gostaria que vocês também trouxessem, que a gente tivesse uma aula mais debatida aqui, com mais variedade de assuntos. No capítulo 1, né, eu não sei se vamos ter tempo para isso hoje, mas é o assunto da nossa próxima aula. Ele introduz um autor que é muito influente na sociologia da ciência. Na verdade, é um autor que ele... né, ele é um autor, na verdade, influente na sociologia como um todo. Ele vai ser, na perspectiva funcionalista. Isso é um termo que a gente vai debater na próxima aula. Mas, se a gente tiver tempo aqui, eu vou falar rapidamente sobre as ideias do Merton. Mas, de qualquer jeito, a gente retoma isso na próxima aula, com o texto do próprio Merton. E aí, seria legal depois, eu tenho certeza que hoje não vai dar tempo de fazer isso, mas vocês podem fazer, inclusive eu posso criar uma lousa ali no Miro para fazer isso, um exercício, né, de elaboração de textos, né, como seriam trabalhos finais, que foi outra coisa que surgiu nas sugestões aqui, uma orientação mais consistente sobre como fazer esses trabalhos finais. Então a gente vai fazer isso durante as aulas, eu vou trazer nos slides, né? Então, por exemplo, eu coloco ali, né, nesses slides, deixa eu mostrar que fica mais claro aqui. Eu coloco notícias sobre ciências, aqui uma entrevista, né? Então, por exemplo, uma notícia que diz sobre a dinâmica de pesquisa sobre remédios, sobre fármacos, né? Isso aqui não está falando nada de teoria, né? Mas qual que é o exercício, que seria um exercício de trabalho final? Como esse fato, ele dialoga com a teoria? Então, o que ele confirma, o que ele não confirma, o que ele refuta, o que ele nega das ideias teóricas sobre ciência e tecnologia que a gente vai discutir hoje. Então, eu acho que não vai dar tempo hoje da gente chegar lá, mas eu peço que vocês deem uma olhada depois, se tiverem dúvida, postar no fórum, e a gente, né, eu respondo ali no fórum, mas para a gente pensar também, né, sobre, para orientar melhor esses trabalhos finais, e a gente adquirir melhorar, né, aprimorar aquela habilidade transversal de escrever textos sobre ciências sociais, que é algo que a gente, é o tipo da coisa que a gente consegue com treino. Tudo bem, pessoal? Questões? Podem mandar questões no fórum também, fiquem à vontade. Acho que alguém falou aqui. Não, falei tudo bem. Então, eu sempre vou fazendo essas pausas aqui para a gente para eu respirar um pouquinho e para a gente deixar tudo bem esclarecido. Pode falar? Oi, Guilherme. Isso, teve um momento que você fez um resuminho sobre o que seria os diferenciacionistas e os antidiferenciacionistas, né? Quando você citou os diferenciacionistas, você falou que a ciência praticamente ela não devia se misturar com as massas, certo? Dá para definir assim como o que seria um autor diferenciacionista? Eu acho que esses autores, essa concepção de ciência deles, ela acaba excluindo, eles não falam isso explicitamente, né, mas eu acho que a definição que é bastante elitista, né, do que é ciência, do que são cientistas, ela acaba naturalmente sendo bem excludente.
Então, inclusive, eu dou um exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, na UFABC, um exemplo nosso aqui, os programas de iniciação científica. Né? Então, tradicionalmente, né, é que a gente aqui tem agora os editais de ação afirmativa de iniciação científica F. Né? Mas, tradicionalmente, esses programas de iniciação científica, eles tendem a ser bastante excludentes. Né? Então, quando eles exigem uma dedicação, por exemplo, para além das atividades comuns. Né? Então, é uma atividade complementar, quase que opcional na universidade. E quando se define que, por exemplo, a gente exige dedicação de 10 horas semanais para receber a bolsa de R$400 da iniciação científica. Então, para um estudante, uma estudante que trabalha, é inviável. Então, você percebe que a concepção disso é de que é necessário uma dedicação muito grande para se fazer a iniciação científica, porque é algo muito complicado, justamente porque é diferenciado, porque é um conhecimento aprofundado que exige tempo, e então a implicação disso é que não é para todo mundo. E inclusive, né, eu tive um trabalho final do último quadrimestre que tratou disso, né, dessa questão da iniciação científica, que acaba sendo algo que acaba sendo excludente. Né? Tudo bem que não é obrigatório, não é componente curricular, mas acaba sendo algo que tem na universidade, que é uma opção para estudante, mas que é para poucos. E isso vem de uma concepção diferenciacionista da ciência. Agora, eu falei que a gente tem um edital na UFABC de iniciação científica para alunos cotistas de ação afirmativa. Eu não sei bem como funciona. Mas aí, o que é isso? Né? Na verdade, é o pensamento antidiferenciacionista, ali influenciando a política da universidade. Então, influenciando a distribuição de bolsas da universidade. Então, outro critério elitista da iniciação científica, né, é exigir um alto coeficiente de rendimento do estudante. Então, necessariamente, você precisa... a meritocracia, ela é diferenciacionista, é uma ideia diferenciacionista. É você supor que só aqueles estudantes com alto coeficiente de rendimento vão desfrutar, vão poder aproveitar e fazer jus a uma bolsa de iniciação científica. Então, vocês percebem como tem implicação no nosso dia a dia essas ideias? E esse debate? Podem ter certeza que quando se discutiu isso lá nos conselhos superiores, teve uma briga entre diferenciacionistas e antidiferenciacionistas da UFABC. Isso acontece sempre que tem esse tipo de assunto decidido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, para entender. Obrigado. Bom, então vamos passar um pouco pelo texto, né, para a gente ter uma visão aqui, discutir. Eu vou passar a minha leitura, mas eu queria ouvir um pouco da leitura de vocês. Então, eu fiz aqui um slide, né, com alguns elementos ali da análise do Severino, eu acho que os mais importantes, e a partir daí a gente vai fazer a problematização. Na verdade, a gente já começou a fazer a problematização. Então, todas as colocações que vocês fizeram aqui, elas não estão no texto, né? Elas são decorrentes da leitura de vocês e da apropriação por vocês do que está no texto, do que eu falei, dessas ideias. Então, quando eu falei aqui sobre a iniciação
científica na UFABC é uma forma de me apropriar dessas ideias e colocar ela no meu contexto, na minha realidade. Né? Então, acho que essa é uma maneira bem interessante para a gente trazer a teoria mais próximo da nossa realidade. Né? Então, de trazer esse conceito mais abstrato, né, para próximo e a gente entender isso melhor. Então, essa que é a ideia aqui. Mas, para a gente fazer essa análise textual, eu vou separar aqui alguns elementos do texto que eu acho que são importantes para a gente entender o sentido do texto e o texto como um todo. E depois eu vou falar um pouco também como esse texto, ele, na verdade, orienta a nossa disciplina aqui, o nosso percurso até o final do quadrimestre. Então, a unidade textual, como os outros textos, já está definida. Né? Então, é uma unidade introdutória que explica, né, o que é o livro. Muitas vezes a introdução, né, e eu acho bem recomendável isso em texto acadêmico, ela tem um resuminho de todas as partes do livro, como eles se conectam, né, mas nesse caso, e isso é muito comum, não tem essa introdução. Mas o que tem ali é quase que um ensaio, né, que vai dizer o que o livro trata. Né? Então, debater a perspectiva diferenciacionista, a perspectiva antidiferenciacionista e propor, talvez, uma interação entre essas perspectivas para trazer uma explicação melhor. Então, seguindo Severino aqui, né, qual que é o problema que motivou o autor? Né? Que problema que vocês viram que motivou esse texto? Quando vocês pensam, eu dou uma olhadinha aqui no chat. Então, na minha leitura... Professor, desculpa. Não, imagina. Na minha leitura sobre o texto, eu acho que o que motivou o autor foi tentar categorizar as motivações dos cientistas. Eu não sei se eu estou correta nisso, mas na parte em que ele começa a... Tem uma parte que ele coloca em tópicos, né? Os que seguem o universalismo, o comunalismo. Eu acho que isso toca diretamente naquilo que é dito como motivação, né? Na Pelo menos verdade, na ciência, não sei. esses tópicos, né, que ele coloca ali, seriam os elementos da ética do cientista como grupo social. Né? Então, dos valores do cientista, né? Como qualquer outro grupo social, eles têm valores. Né? Então, e na verdade, essa que é a explicação do Merton, né, sobre como funciona a ciência, porque qual que é a questão que o Merton, já adiantando um pouco, né, o pensamento antidiferenciacionista? Aquilo é o fundamento do diferenciacionismo, desculpe. Aquilo vai ser a tentativa que o Merton faz de criar uma explicação geral para ciência moderna. Né? Então, como que a ciência moderna ela se expande tanto? Né? Então, desde os primórdios ali no século XVII, na Inglaterra, na Royal Society, ali com aqueles primeiros cientistas, e vai se tornar um sistema que tem uma influência imensa sobre quase tudo no nosso mundo. Né? Então, ele vai explicar isso a partir desses elementos da ética do cientista. Né? Então, ele vai dizer que é um sistema autorregulado, né, segundo aqueles princípios, e é por isso que se diz que o Merton ele é um sociólogo funcionalista. Né? Por que funcionalista?
porque aquelas regras, aqueles princípios, aqueles valores vão ter funções para manutenção e ampliação desse grupo social. E o que significa que contrariar aquilo acaba sendo ruim para a comunidade como um todo dos cientistas. Tudo bem? Só que essa é uma das visões, essa visão diferenciacionista sobre ciência. Então, ele vai falar ali do universalismo, por exemplo, é um dos primeiros, a gente vai retomar isso na próxima aula, de que para o cientista, ele não pode ter preconceito com ideias novas, com ideias diferentes, ele tem que simplesmente verificar a validade daquilo. Então, se os cientistas começam a limitar o que pode ser considerado ou não numa pesquisa, isso vai limitar a própria capacidade de descobrir verdades sobre a natureza ou sobre a sociedade. Então, é isso que é o funcionalismo do método. Então, os grupos sociais, eles têm comportamentos que geram instituições, geram um sistema de recompensas e de punições, e que vai ser fundamental para a reprodução desses grupos sociais. Tudo bem? Sim. Tudo bem, professor. Então, a gente podia pensar em outros grupos sociais, Então, por exemplo, então, quais que são os valores da ética militar? De soldado do exército. Patriotismo. Patriotismo, mas disciplina. Seguir regra. Seguir regra, disciplina. Ordem e organização. Ordem, organização. Treino diário, né? Hierarquia. Então, vocês percebem que são valores que... E aí eu acho muito interessante essa teoria geral do Merton sobre a sociedade do funcionalismo. São valores, são éticas que garantem que a coisa não desande, que o sistema, como é concebido, funcione. Se não tiver hierarquia, se não tiver disciplina, você não tem exército. Então, poxa, até o crime organizado tem sua ética. Então, o crime organizado tem umas regras, você não pode delatar, você não pode fazer uma série de coisas. Então, e para o Merton, a explicação disso, sociológica, é que esses códigos de ética dos grupos sociais, eles cumprem funções, e são funções de preservação e ampliação dos grupos sociais. Então, ele vai construir isso para a ciência a partir de um estudo ali das primeiras instituições científicas na Inglaterra do século XVII, ele vai identificar esses valores, e é por isso que ele vai dizer que a ciência é algo diferenciado, porque, e uma dos valores que ele diz que a ciência tem que preservar é o desinteresse. Então, o cientista ele não pode ter interesse econômico, político, ideológico, porque senão a ciência para de funcionar. Então, a ciência só se ampliou e se tornou dominante em função desses valores. Então, a gente podia pensar uma infinidade de outros mundos sociais. Então, por exemplo, a religião, então a religião tem... um dos valores, por exemplo, é a fé. O que é a fé? É acreditar nas coisas sem contestar. Então, você não tem religião sem fé. Muito raramente você tem coisas como a reforma protestante que podem mudar a ciência. Então, em todos os campos sociais também estão sujeitos à mudança. Mas, para o Merton, também, para os diferenciacionistas, a mudança na ciência ela é mais rápida. E por quê? Justamente porque a ciência aceita novas ideias, e como é que ela controla essas novas ideias? Vale tudo? Não, ela tem um sistema de controle
que ele vai chamar de ceticismo organizado, né, que é verificar a coerência daquilo, lógica, a racionalidade, a prova empírica, toda a metodologia da ciência garante que só ciência e não pseudociência é considerado. Mas é isso que é importante do Merton, já adiantando aqui, aproveitando a pergunta da Camila, né, é que, para o Merton, a ciência como sistema social, ela tem uma série de valores, de éticas, de regras, que são internalizadas em instituições, né, e que geram sistemas de recompensas e punições, né? Então, por exemplo, se o cientista plagiar o trabalho do coleguinha, ele é punido, né, ele perde, né, uma série de recursos, ele é suspenso, aí depende do sistema, né? Então, é assim que para o Merton vai funcionar, né, a ciência, como um sistema social organizado em torno de valores. Tudo bem? Tudo bem. E outra coisa interessante disso, isso vale para todos os campos sociais também, é que essas regras não necessariamente elas são explícitas, são escritas, né? Elas são internalizadas pelos atores sociais. Então, é por isso que muitas vezes isso, os atores levam para além da instituição, né? Então, quem nunca ouviu falar, por exemplo, sem querer criar generalizações aqui, né? Mas de alguém que é de uma família de militar e que tem uma regra super estrita em casa e que a minha casa parece um quartel, né? É porque aqueles valores são tão fortes, né, que a pessoa acaba levando para fora das instituições, né, acaba internalizando aquilo. Então, é muito mais do que uma lei escrita, né? É um valor que o membro de um campo social ele vai considerar imexível aquele valor. Aquilo é importante e isso eu não posso quebrar esse tipo de ética, né? Então, e isso não acontece com cientista também, muitas vezes. Então, eu acho que isso é um outro efeito das concepções de ciência. Então, o que são essas histórias, esses estereótipos que a gente vê muito em série de TV, em filmes, né, do cientista com aquele comportamento socialmente estranho? É ele levar a ética da ciência, as regras da ciência, por exemplo, para casa, para o convívio social, com os amigos, né? Então, aquela... Né, bem, não sei se vocês conhecem aquela série Big Bang Theory, né, é o Sheldon Cooper. Então, por que ele é estranho? Porque ele leva comportamentos de cientista para a vida cotidiana. Então, eu acho que, inclusive, pessoal, isso tem efeitos sobre o trabalho do cientista, né? Então, às vezes, o cientista ele acha bonito passar o fim de semana no laboratório, né, e não ter quase vida social, vida familiar, né? Isso tem um impacto psicológico, né? E às vezes até nas relações, né? Então, né, não tem aquele pessoal que é meio intratável, arrogante e que é difícil de tratar, muitas vezes cientista, né? É um pouco desses valores transbordando da atividade científica para a vida social. Isso eu acho bastante perigoso. Tudo bem? Sim. Sim. Então, o problema, né, voltando aqui, é que eles propõem, né, entender, né, o que provocou esses autores. Eles são sociólogos da ciência, né, eles estudam esses textos que a gente vai discutir aqui na disciplina, né, então eles querem, de certa forma, categorizar essas concepções,
Então, esse que é o problema, né? Então, existem essas concepções, como é que a gente entende isso? E no capítulo 1, eles vão detalhar uma primeira categoria que eles criam, que são os sociólogos da ciência diferenciacionistas. Vamos falar do, talvez, o mais importante deles, que foi o Robert Merton. Quais teses, né, quais hipóteses que vocês enxergaram no texto, né, principalmente na introdução? Na verdade, a gente tem duas unidades textuais aqui, né? Uma introdução e uma parte de um capítulo sobre um assunto que está na introdução, né? Uma sequência. Qual que é a tese que eles vão testar e que eles vão desenvolver nesse texto? Que eles vão argumentar sobre. Então, eles vão dizer, né, ao contrário do que a gente enxerga normalmente, né, nas visões mais comuns sobre a ciência, a gente pode falar senso comum sobre ciência e tecnologia, de que não existe um consenso sobre o que é ciência e tecnologia, nem sobre como a ciência e tecnologia deve se relaciona e deve se relacionar com a sociedade. Isso no contexto da ciência moderna. Então, eles vão adotar como hipótese de que existe uma polarização sobre o que é ciência e tecnologia e, né, por consequência, como essa ciência e tecnologia se insere dentro da sociedade. Como ela deve ser tratada e como ela deve se relacionar com outros campos sociais, com o campo econômico, com o campo político, e etc. Então, por exemplo, eu posso, né, existe uma visão de ciência que diz que a ciência ela não pode ser direcionada por nenhum interesse econômico. E existem visões de ciência que dizem que a ciência ela deve ser orientada por algum interesse de utilidade social. Então, vocês percebem que são concepções de ciência que vão dar origem a práticas muito diferentes. Tudo bem? Então, é disso que eles vão tratar, né? De que existe uma polarização, que existe um conflito, existe um debate que muitas vezes ele é bem violento sobre essas duas concepções. Então, quando eu estava falando para vocês sobre a questão da iniciação científica na UFABC ou dos métodos de ensino, a gente está falando desse conflito, a gente está falando disso. Tudo bem? Tudo bem. Professor, eu posso acrescentar uma coisa? Claro. Durante a leitura, principalmente quando ele começa a citar os pensadores modernos, né, como o Descartes, eu lembrei de um filme que foi muito, assim, importante para eu entender como funciona o pensamento cartesiano, né, que é o filme Ponto de Mutação. Não sei se o senhor conhece ou se já assistiu. Não, eu já ouvi falar. É muito interessante. E durante o filme tem uma explicação muito boa sobre o que a ciência se tornou. A sinopse é mais ou menos assim: tem 3 personagens e o filme vai ser inteiro sobre uma conversa entre esses 3 personagens. E um deles é uma cientista que está fazendo. Realizando uns anos sabáticos em uma ilha, porque ela meio que se decepcionou com a área da ciência. Ela desenvolveu um projeto onde ela pensava que estava contribuindo socialmente e quando ela percebeu, o projeto dela foi utilizado para desenvolver uma arma. Foi utilizado em manobras militares. E eu acho esse filme assim muito interessante e agregou bastante para entender como funciona a lógica da ciência como algo que às vezes não combate
as causas dos males, mas as consequências. Não sei se Uhum. deu mais ou menos para entender, mas É, só queria deixar legal. uma dica. Não, isso é legal da gente ter aqui também, porque sempre vem dicas de coisas para a gente, né, ler ou assistir ou acompanhar. E, pelo que você está me contando aqui, essa cientista, ela assume uma posição antidiferenciacionista, né, que ela Sim, poderia se manter simplesmente neutra, né, dizer, bom, eu estou fazendo o meu trabalho, né, eu estou gerando conhecimento, e como isso vai ser aplicado é problema de quem? Da tecnologia. Né? Então, eu acho que é interessante também, até para eu esclarecer aqui, eu vou acabar falando mais de sociologia da ciência aqui. Mas a gente tudo pode ser extrapolado aqui para a tecnologia de base científica, né? Então, que são a tecnologia que exige conhecimento e que onde esse debate está presente, né? Então, o desenvolvimento tecnológico da genética, né? Então, isso pode ser usado para uma série de coisas. E o que o cientista diferenciacionista ele vai dizer? Eu estou só simplesmente gerando conhecimento. Como a humanidade vai escolher utilizar esse conhecimento é problema da humanidade. E aí o que o antidiferenciacionista vai falar? Não, na concepção desse conhecimento, inclusive eu tenho um interesse por isso, ele atende a motivações econômicas, né, ou motivações geopolíticas, a qualquer outro tipo de interesse. Então, vocês percebem que esse debate, ele inclusive nessa questão do uso tecnológico do conhecimento científico, a gente pode enquadrar essa problematização que eles colocam sobre as visões sobre ciência nesse debate também. E eu acho que esse exemplo é bem interessante. Inclusive, né, dando uma dica aqui, muitos trabalhos finais, né, que eu já recebi, são feitos com base na análise de filmes. Né? Então, isso pode ser bem interessante, né, talvez fazer um trabalho aí sobre o ponto de mutação. Fica a dica aqui. Tem uma pergunta. Oi? eu Sim? só ia acrescentar que, se vocês quiserem conhecer melhor sobre a história, tem o filme, mas também tem um livro. O filme é baseado em um livro, que é do... Eu não vou ler direito o nome do autor, mas é Fritjof Capra, o nome do autor do livro. Legal, obrigado, Camila. Eu já tinha ouvido falar, né? Eu acho que é bem conhecido, mas fica a dica aqui para todo mundo. O Richard, ele perguntou aqui se o prazo para entrega do fichamento do texto do Severino é hoje, né? É hoje. Surgiu, né, ali nas sugestões do Conhecendo os Discentes, né, se dá para ter uma flexibilidade aí com esses prazos. A gente pode conversar caso a caso, tá, pessoal? Mas a regra aqui geral é uma semana depois das aulas, né? Mas é claro que eu entendo que a gente está num contexto difícil e aí a gente pode flexibilizar, né? Mas não estou dizendo que está liberado e, né, a gente tem que conversar sobre. E lembrando também que não são todos os fichamentos que vocês têm que entregar, né? Então, é aquela lógica das presenças em aula, né? Dos 70%, que a gente tinha lá na época, na era da aula presencial, na era passada. Então, nessa era nova né, e eu espero que a gente volte logo para a normalidade, né? Mas a gente trabalha com a mesma proporção, mas para a entrega dos fichamentos, né? Isso porque isso é um instrumento aqui pedagógico, né, para
para vocês terem um melhor aproveitamento do curso, né, se organizarem aí, mas às vezes não dá mesmo e a gente conversa. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Então, essas são as teses centrais, né, de que existe essa polarização. Alguém se manifestou aqui? Né, de que existe essa polarização, e eles vão, né, ainda acrescentar que isso não contribui para o debate, né, como todo debate polarizado, isso acaba simplesmente sendo destrutivo para os dois polos, né, então eles vão propor o quê? Eles vão propor que eles chamam de dialetização do debate, né, que é justamente isso, discutir e chegar num consenso, né, numa nova ideia, talvez modificar um pouco as ideias dos polos do debate. Né, esse que é o debate construtivo, que a gente chama, ele vai chamar de dialética. Né, então, isso é outro termo, né, que talvez seja um termo pouco acessível, né, um dos termos pouco acessíveis que estão no texto, né, aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do texto, se ele é acessível, né, eu anotei aqui algumas palavrinhas que são mais desconhecidas, né, e que talvez causem dúvidas, exijam a gente procurar saber o que funciona, mas na leitura, vocês acharam fluida ou mais ou menos? Professor, em algumas partes eu achei um pouco denso, né, o jeito que ele constrói o raciocínio dele, até porque ele usa bastante alguns outros autores, né, que ele comenta na introdução, mas depois, tipo, de voltar alguns parágrafos ou até algumas passagens, né, entre pontos, dá para entender, sim. Dá para pelo menos ter uma ideia um pouco geral do que ele tá querendo dizer. E do que o livro vai tratar, né? Sim. Aí ele termina até com um gancho sobre a terceira vertente, né, que ele pretende apresentar no livro, os como é que é o nome? Transversalistas? Teoria transversalista, né, que é algo que a gente vai ter aula sobre isso, a gente vai ler dois autores, né, sobre isso, Pierre Bourdieu e o próprio Terry Shinn, né, um texto mais recente deles, e a gente vai entender melhor, vai se apropriar melhor disso. Sim. E aí, né, a partir desse problema, né, e dessas hipóteses, né, que eles vão desenvolver a argumentação, né, por quê? Porque eles vão querer provar, né, que essa hipótese, ela está correta e ela faz sentido, né, então os textos de ciências sociais, eles são textos argumentativos, né, então são textos de argumentação, supondo que está discutindo com o leitor. Né? Então, é diferente, por exemplo, de textos de ciências naturais, alguns textos são muito descritivos. Né? Então, muitas vezes são textos provocativos para justamente serem apropriados e serem confrontados pelo leitor. Né? E outra coisa também, tragam dúvidas específicas, mandem no fórum, né, que a gente desenrola e entende melhor, né, o que eles estão querendo dizer. Então, eles vão desenvolver, né, toda essa tese, esse tratamento do problema, né, a partir tanto desses exemplos, né, dos teóricos, né, então eles vão falar principalmente do Robert Merton, né, mas também eles vão falar de alguns casos de controvérsias sobre se a ciência deve, que para eles é o ponto principal, né, se a ciência tem que ter autonomia completa ou se ela tem que ter algum tipo de controle social. Né, é isso que para eles é central nessa diferenciação dos diferenciacionistas e antidiferenciacionistas. A gente vai voltar para isso daqui a pouco. Né? E também eles vão dar exemplos da controvérsia. Né? Então, é toda aquela história do caso Sokal, né? Então, mostrar como esse debate aí ele pode ser pouco produtivo.
Tudo bem? Né? Sim. Então, quando eles falam ali então eles estão partindo dessa hipótese, né, e estão argumentando sobre isso, né? Então eles dão um exemplo, né, desse conflito, né? Eu vou já adiantar isso aqui, né, do famoso caso Sokal, né? Então é o caso de um professor de física, né, que diferenciacionista, e que ele estava um pouco indignado com esse pensamento antidiferenciacionista, construtivista, pós-moderno, né? Então ele resolve escrever um artigo num livro, numa revista de estudos pós-modernos que se identificam com essa corrente antidiferenciacionista, né, que ele intitulou Transgredindo as Fronteiras, em direção a uma hermenêutica transformativa da física quântica, né, que, na verdade, o que ele está falando aqui, né, nessa linguagem, né, muito complicada, né, que se pode discutir os princípios da física quântica a partir de uma visão de que a física quântica é um fenômeno cultural, que ela é ideológica e que tem interesses. Então, ele vai construir esse texto de propósito, né, com um vocabulário aí complexo, mas ele vai colocar uma série de erros ali, né. Depois, esse artigo ele é aceito para publicação e ele publica junto um outro artigo em que ele fala, olha como esse pensamento não tem validade antidiferenciacionista, né? Então, ele é uma experiência de um físico com estudos culturais, onde ele vai denunciar na verdade, essa farsa, essa pegadinha que ele montou, né? Então, e depois ele escreve um livro, né? Imposturas intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Então, isso é um episódio, né, do que eles vão chamar aqui no texto de guerra das ciências, né? E não é por acaso que eles usam o termo guerra, né? Porque como toda guerra, ela acaba sendo muito destrutiva para ambos os lados e não constrói muito sobre isso, né? Então, esse é um exemplo da argumentação que eles vão utilizar no texto. E aí eles vão também, no capítulo 1, descrever a pesquisa do Merton, que é o tema da nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, seguindo aqui, eu acho que é interessante a gente, né, delimitar aqui o que a gente vai tratar aqui como ciência, né? Então, nós vamos tratar aqui de ciência na modernidade, de ciência moderna, né? Então, a gente não vai falar aqui da ciência dos gregos, da ciência dos babilônios, dos egípcios, dos países africanos. A gente vai falar da ciência moderna e ocidental, que é esse método de pensamento e, na verdade, esse grupo social e esse conjunto de instituições, né, universidades, institutos de pesquisa, centros de P&D, que vai se tornar quase que onipresente no mundo moderno, né? Então, as explicações para isso são várias, né? Então, a gente vai ver aqui a explicação do Merton, né? Mas a gente pode relacionar isso, por exemplo, com a própria expansão do capitalismo, como um modo de produção predominante no mundo. Então, eu costumo dar um exemplo, né, que é algo que é uma característica da modernidade, né?
A gente pode dizer também que tem uma relação com o surgimento dos estados nacionais, né, com o fortalecimento dos estados nacionais, a própria ideia de nação, né, a consolidação da ideia de nação, de nacionalidade, de fronteiras. Isso também, né, é um fenômeno moderno e que acompanha essa expansão que é vertiginosa, a expansão da ciência, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma publicação que já é antiga, aqui de 2012, né, que mostra, né, que em 1910 se tinha 8 mil cientistas profissionais, né, nos principais centros de ciência, Alemanha e Estados Unidos, que é nessa época. Em 2012, você tem 5 milhões só nos Estados Unidos, né, e provavelmente esse número está subestimado. Provavelmente existem mais cientistas trabalhando, mas não como cientistas profissionais. Então, a gente vê que algo aconteceu na modernidade, né, em termos da expansão da ciência, das instituições e da profissionalização da atividade científica. Então, a gente vai também, né, tratar como um pressuposto aqui de que a ciência ela é muito, muito influente nas decisões da sociedade, né, que ela é quase que onipresente, né? Então, de certa forma, na modernidade, a ciência substitui a religião como explicação de mundo e como orientação de conduta social, né? Então, o que a gente tem que fazer, como a nossa sociedade tem que se estruturar, como a gente vai consumir, qual que vai ser a nossa fonte de energia. Então, se ali na Idade Média, na Idade Antiga, a gente tinha uma influência muito grande do pensamento religioso, e o poder estava na mão de quem dominava esse pensamento, na Idade Moderna isso vai passar para a ciência. E de onde que a ciência tira todo esse poder? Ela tira todo poder, ele exige legitimidade, né? Então não tem poder, por exemplo, que se mantenha só com base na violência, por exemplo. O poder ele vai se manter e vai ser aceito quando ele se torna hegemônico, né? Então a hegemonia é justamente isso, a gente aceitar um poder, aceitar uma determinação do que é a vida em sociedade, do que é a nossa vida social, sem nem perceber que a gente está sendo objeto de algum poder externo. Então, principalmente o poder da ciência, ele vem dessa ideia de que é um conhecimento puro, é um conhecimento neutro, é um conhecimento autônomo, né? E esse poder, ele mostra, né? Então, quando eu falo desses números da profissionalização da ciência, eu estou falando de um processo de institucionalização, né? Então, essas instituições, elas vão crescer, elas vão se multiplicar, elas vão aumentar a sua influência, elas vão ampliar a sua autonomia e também os recursos que são consumidos. Então, vai ser um sistema que, e aí para o Merton, né, são os valores que vão explicar essa expansão, né? Então, a gente, né, a gente poderia se opor à ideia do Merton, dizendo, não, essa expansão está relacionada com a utilidade do conhecimento científico e tecnológico para o capitalismo, né, ou da necessidade dos Estados nacionais investirem nisso por questões geopolíticas, por questões estratégicas, né, a gente pensando que, pelo menos desde a Guerra de Secessão nos Estados Unidos no século XIX, você tem guerras baseadas em ciência, né, então, e estados nacionais evoluindo junto a isso. Então, a gente pode buscar outras explicações, né? Mas eu acho que eu estou passando esse slide aqui para a gente entender, né, que essa ideia diferenciacionista sobre ciência, ou uma concepção antidiferenciacionista,
ela vai ser formulada num contexto em que a ciência ela se torna uma autoridade e uma instituição social central, que é a Idade Moderna, né? Então, de certa forma, são pressupostos aqui que eu estou adotando, né? E essa autoridade, né, são derivadas, na verdade, dessa imagem da ciência de neutralidade, de motor do progresso, e eu não estou negando isso, né, eu estou expondo uma visão que é predominante, né, vai ter uma série de consequências na vida social, né, e vai, na verdade, se formar, vai formar todo o estereótipo, toda a visão que a gente tem da ciência e dos cientistas, né, que, na minha opinião, é uma visão um pouco distorcida, né, a gente vê isso na ficção, a gente vê isso no marketing, e eu acho que é algo para ser melhor discutido. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, passando aqui, né, eu vou mostrar aqui as duas correntes, né? Então, você tem uma corrente diferenciacionista, que ela surge aí, né, qual que é o contexto disso? Nos anos 30, ela é predominante, até os anos 60, mas, na verdade, ela vem do século XIX, né, daquela visão positivista de ciência e tecnologia, né? Então, a ideia de que a ciência, ela é neutra, né, então ela é um conhecimento objetivo, ela é um retrato da realidade, e que, portanto, necessariamente ela vai trazer benefícios para a sociedade, inclusive, ela é necessária, ela é essencial, ela é cumulativa, né? Então, não existe ruptura no conhecimento, existe acumulação de conhecimento. Então, a história da ciência, né, ou esses documentários de história da ciência, estão cheios dessa visão, né? Então, a física, né, desde os gregos até o Albert Einstein, como se fosse um processo contínuo e homogêneo, né, e fizesse sentido se comparar um conhecimento produzido na Grécia Antiga com conhecimento produzido na Alemanha e Estados Unidos moderno, né? Mas, então, existe essa visão, né, que é a visão diferenciacionista, né, e que é universal, né, que a racionalidade, que o teste, a prova empírica, que o método científico, em suma, ele é algo universal e que ele vale para qualquer contexto, né? Então, isso gera uma prescrição, né? Então, toda a definição de mundo social, ela não só diz o que o mundo social é, ela está dizendo como o mundo social deve ser, né? Então, a prescrição é que a ciência e tecnologia ela tem que funcionar de forma autônomo, de acordo com as suas regras internas, principalmente a metodologia e a racionalidade científica. Então, isso era o predominante até, né, os anos 60, que começa, né, aquilo que o Alan Sokal ficou bravo, né, que motivou ele a fazer toda aquela pegadinha que ele fez, que é a contestação disso, né, pelos pensadores pós-modernos. A gente vai ver aqui mais especificamente os construtivistas, né? Então, por que construtivista? Porque são pensadores que vão dizer que todo conhecimento científico e tecnológico, ele não é objetivo, ele não é voltado simplesmente, ou no caso da tecnologia, para a objetividade prática, para a solução de problemas, ele é socialmente construído em função de ideologias, em função da cultura, muito em função do interesse econômico, do interesse político, e que a ciência vai ser uma construção social como é qualquer outro elemento de cultura. Eu já vou passar aqui para a Jaqueline. Além disso, né, eles vão contestar essa ideia de benefício infinito da ciência e tecnologia. Eles vão mostrar, né, que isso
na verdade, muitas vezes sustenta injustiças, problemas ambientais, problemas sociais, que acaba sendo uma forma de afirmar por exemplo, a dominação de países desenvolvidos sobre subdesenvolvidos. Então, não existe a verdade científica para esses autores, né? Tudo é fruto de um contexto e de interesses. Qual que é a prescrição disso? Né? De que a ciência, já que ela é movida por interesses e ideologia, ela tem que ser controlada, né? Seja pela sociedade civil diretamente, né, cidadãs e cidadãos, seja por representantes dessa sociedade, né, que são governos, né, que tenham legitimidade para representar a sociedade e controlar as instituições de ciência e tecnologia. Jaqueline? Professor, licença, já que você está falando desse diferenciacionismo, que vai até meados dos anos 60, você poderia dar um exemplo assim para mim, para ficar mais claro, de pesquisadores e pessoas da área que tinham essa linha de raciocínio, para criar essa barreira para mim, pelo menos? Na verdade, é o Robert Merton, né? Tem mais pessoas dentro Tem. dessa linha? Quem? Eles vão citar aqui alguns. Né? Tá. A gente vai ler só o Merton, né? E depois a gente já vai passar para o Thomas Kuhn, que ele é o mais... eu acho que ele é o mais importante, né? E também ele é o mais influente, né? Agora, eles dão exemplos, né, de como todo pensamento sociológico, ele vai sendo construído, né, ele vai sendo transformado por outros autores, né? Então, tem autores que vão falar, não, mas é diferente entre as disciplinas, ele vai dar um exemplo aqui, né? Mas, de maneira geral, os fundamentos, né, desses autores são esses, né, essas ideias sobre ciência. Uhum. Que, na verdade, são as ideias muito estereotipadas que a gente tem. Então, eu vou passar agora um vídeo, né, até para a gente dar uma quebradinha aqui na nossa, no nosso, minha fala aqui, para a gente ilustrar um pouco isso que eu estou falando. Deixa eu achar aqui. Então, eu vou pedir para a gente identificar ali os estereótipos sobre ciência que aparecem e como é que a gente pode, né, também perceber esse poder que esses estereótipos eles dão para a própria ciência, né, que é justamente isso que vai ser contestado pelos antidiferenciacionistas. Então, um vídeo bem curtinho. Deixa eu compartilhar aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, questões, enquanto eu preparo aqui a nossa tela? Opa. Olha esse... Pessoal, me avisem aqui se está tudo bem com som e imagem, tá? Vocês estão vendo, pessoal? Tanto de roupa. Sim, vendo e ouvindo. Colorida, branca? Isso é branco, por acaso? Ai. Garoto Bombril! Eu mesmo? Dá licença? Toda. Olha, a senhora não precisa mais se desesperar com esses problemas. Chegou Vantage, a linha de pré-lavagem sem cloro da Bombril. É o fim das manchas e do desconforto.
A família Vantage tem uma alta performance que vai conquistar o coração da mulher moderna. São 6 produtos de alta performance para todo tipo de mancha. O Vantage pré-lavagem, por exemplo, é ideal para tirar aquele encardidinho difícil de sair. Já o Vantage pré-lavagem pronto uso tem o poderoso O2, que combinado com os ingredientes tensoativos, tira manchas difíceis. Quer ver mais? Vamos pro laboratório da Bombril. Olha só essa camisa. Não tá limpinha. Será? Deixa eu ver aqui. Agora, adivinha o que eu vou fazer? Não, por favor, não. Eu adoro demonstrações. Calma. Olha só. Com o Vantage tira manchas multiuso em pó, a senhora tira qualquer mancha. A gente vai fazer uma papinha com o pó e um pouco de água quente. Olha, faz espuminha. Além do poderoso O2, ele tem enzimas que dissolvem as manchas mais teimosas. Agora, é só esperar um pouquinho. Ah, e na máquina também funciona super bem, viu? Ele vem em 2 versões em pó, com uma fórmula super concentrada com enzimas. O Vantage tira manchas multiuso para todo tipo de roupas e o Vantage tira manchas branqueador só para roupas brancas. O Vantage alvejante sem cloro pode ser usado em roupas brancas ou coloridas. Ah, e combinado com sabão em pó, potencializa a lavagem. Agora, o mais indicado para remover manchas recentes é o incrível Vantage Tira Manchas. Líquido dosador facilita a aplicação. A linha de pré-lavagem da Bombril traz grandes benefícios para as donas de casa e ainda vai proporcionar altas margens de lucro para os clientes. Vantage tem a qualidade e credibilidade Bombril. Pessoal, então por que eu passei esse vídeo aqui? Eu não tenho parte na Bombril, né? Até gostaria, mas não sou sócio da empresa, não trabalho para eles, não estou vendendo aqui produto de limpeza. Então, por que eu passei isso aqui? Seria porque no começo do comercial ele fala que os produtos são as soluções para os problemas da mulher moderna, e seria mais ou menos isso, meio que a intenção do que é produzido na modernidade, é sempre atender a uma demanda, né, que vem surgindo com a tecnologia, enfim, seria isso? Isso é um dos elementos, né? Mas, na verdade, né, o meu objetivo foi outro. Eu vou passar aqui para o Guilherme e depois para o Rafael, que levantaram a mão. Guilherme, e aí depois eu já respondo todo mundo. Uhum. Eu acho que seria por conta que ele tá uma postura que dá para classificar como antidiferenciacionista, né? Quando ele explica, no caso, como que o removedor de manchas ele faria essa remoção, né? Falando dos artigos científicos dele, fala como que ele funciona, dá uma prévia, né? Para a cliente, para que ela possa ter uma certeza. É como se o conhecimento científico chegasse no popular, para poder vender o produto. Mas de certa forma está distante ali, né? Eu não sei se é antidiferenciacionista, mas a gente pode discutir aqui. Rafael? Eu ia só acrescentar também, o Leonardo ele deixou também no chat mais ou menos o que eu ia falar sobre, que é reforçar como que o comercial ele utiliza alguns elementos até meio visuais assim para reafirmar esse poder que a ciência teria, né, para trazer quase que uma verdade assim meio que indiscutível, né, que, bom, já que ele cita alguns agentes científicos que não dá para você ter acesso, ou quando ele coloca o próprio ator com um jaleco branco dentro de um lugar que parece um laboratório, é meio que inconsciente, assim, do
da pessoa que está assistindo assimilar essa justificativa quase que absoluta para o problema que ela tem e tratar a ciência como essa solução, né? Quase que... E pagar mais caro por um produto que talvez haja um equivalente parecido, né? Sim, sim. E aí isso é poder, né? Jaqueline? Oi, eu só ia falar, acho que basicamente o que o Rafael falou, que é como se a ciência fosse um instrumento de poder para a camada popular, porque eu não entendi basicamente tudo que ele falou, mas parece que vai limpar a mesma roupa, estilo Vanish, e ele meio que me comprou essa ideia através da ciência, então essa ciência assim mais pesquisadora me vendeu um produto legal, então eu compraria. O Leonardo aqui, já passo para o Vinícius, né? Ele fez um comentário aqui: Hollywood chora de inveja dos comerciais da Bombril. Realmente, os comerciais do Carlinhos Moreno que é esse ator, né? São muito bons. Ele encarna vários personagens. Mas nesse comercial especificamente, ele é um cientista, né? E eu acho que é o principal papel dele na trajetória dele, desses comerciais, né, porque tem a ver com a identidade da marca, né, que são produtos baseados em ciência. E o Leonardo, ele acrescenta que eu quero ressaltar esses estereótipos da ciência no vídeo, justamente isso, né? Então eu estou dizendo, mas eu vou além, eu vou dizer que esses estereótipos, eles são uma expressão desse pensamento diferenciacionista sobre ciência. Na verdade, eles são uma consequência desse pensamento. E não estou dizendo aqui que a teoria que gerou esses estereótipos é essa visão de ciência. A teoria, ela simplesmente, ela organizou, né? Então, o que o Merton fez foi organizar sociologicamente essa visão de ciência. Organizar como um sistema social com funções específicas. Né? E é isso que ficou, na verdade, como senso comum do que é ciência e que dá poder para a ciência. Né? Então, o Gustavo está dizendo aqui que a ciência passa mais credibilidade para o produto, sem dúvida, né? E não, mas aí que eu estou falando, esse é um exemplo, né? Mas a ciência, ela tem, né, a partir dessa visão estereotipada, que é a visão diferenciacionista, ela adquire muitos outros poderes, né? Então, poderes políticos, poderes econômicos, poderes de regular a vida social. O Vinícius Mantovani, aqui, meu primo, tinha levantado a mão. Diga, Vinícius. Oi, acho que você já falou uma boa parte daqui. Talvez eu fosse falar, então talvez eu chova no molhado aqui. Não, mas te pareceu também, né, que o comercial, ele manifestou um pouco daquele ideário popular tecnocrático ao qual você havia se referido na aula, né? Como se a ciência desse a última palavra do que deve ser levado em conta, né, pela população. Uhum. Sim, e eu acho que aí também a gente, né, eu tenho que ter cuidado aqui para também não dizer que então a gente tem que duvidar de tudo, então porque aí eu estou indo para o relativismo e para o negacionismo científico, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender o discurso científico em situações diferentes, né? Então, por exemplo, a situação para vender um produto, né? Mas poderia ser um discurso científico para estabelecer uma política pública. Então, quanto por cento de área de floresta que tem que ter numa fazenda no Cerrado brasileiro. Isso é cientificamente determinado. Então, a gente entender, mas também a gente entender isso criticamente, né? Então, eu trouxe esse vídeo justamente para ilustrar, né, esse assunto da nossa aula, que é a visão diferenciacionista, né? Porque isso acaba aparecendo em diversas narrativas. E por quê? Né? Como aquela figurinha que eu coloquei no começo da aula, né? Então, todos os cientistas ali, de jaleco, todos os símbolos das ciências
naturais ou das ciências exatas, né? Então, por exemplo, onde que está a filosofia aí nesse espaço? Então, filosofia não é ciência? Então, tem visões estereotipadas que vão ter implicações, inclusive, para como a ciência se organiza, por exemplo, como se distribuem os recursos, né? Não por acaso, até hoje, a área que mais recebe recursos é a física, né? De todas as áreas científicas, né? Então, e por quê? Porque a física é mais importante, porque a física, ela revela as verdades fundamentais sobre a matéria, ou isso é um processo cumulativo que vem desde a importância da física na Segunda Guerra Mundial e que criou uma trajetória, uma dependência de um padrão, né? Então, tem implicações que vão além, né, do marketing, da venda dos produtos, né? Mas, voltando ali para o nosso comercial, para a nossa análise aqui, que é uma análise de narrativa, né? Então, inclusive, isso dá um bom trabalho final, né, de pensar as teorias aqui e confrontar com narrativas sociais, identificar a teoria nos discursos. Então, quem que é o personagem ali principal, o Carlinhos Moreno? Qual que é a profissão dele? O que ele é? Cientista? Pesquisador? Ele é um cientista, né? Então, ele está ali, na verdade, ele é um cientista que está procurando soluções, né? E quem que é a moça do vídeo? Né? Qual que é a profissão dela? No vídeo deixa bem claro que ela seria uma dona de casa, né? Mas dá para trazer uma interpretação, uma analogia nela como sendo a população, a massa de população que pode vir a demandar o produto? Exatamente. Então, e a gente abstraindo ainda mais aqui na nossa teoria, né, a gente poderia dizer que o Carlinhos Moreno é a ciência e a moça é a sociedade, né? Então, a gente está vendo, e como é que é a relação deles? Aí que está. Então, eu acho que uma coisa que talvez reforçasse o argumento antidiferenciacionista, né, ali é a questão de gênero, né? Então, por que não era uma mulher a cientista e um homem o dono de casa? Professor, você fala disso também, fica muito estereotipado, né? Por que não é um homem como dono de casa? Exato, né? Então a gente percebe, né, e aí eu poderia reforçar o argumento antidiferenciacionista, que existe uma reprodução dos preconceitos sociais, por exemplo, de quem tem protagonismo dentro da própria ciência. Porque se a gente for olhar para os números, a maior parte dos cientistas são homens, e se a gente olhar em termos dos recursos para fazer ciência, a proporção ela cresce ainda mais. Então a gente vê ali que, sem querer, né, o comercial que quer passar uma ideia científica, ele mostra ali um reflexo da sociedade na ciência, né? Mas, voltando aqui para as ideias diferenciacionistas ali no comercial, né? Então, ele está ali oferecendo uma solução, né, para a sociedade. Então, essa ideia de que o conhecimento científico ele é benéfico, ele vai trazer benefícios necessariamente para a sociedade, e ele tem um comportamento, né, o cientista ali, como que é o comportamento dele? Pareceu meio paternalista, né? Uma relação verticalizada ali entre eles, né? Como se ela fosse uma espécie de criança que está recebendo a sabedoria do... Então, quando ele derrama o vinho ali, ela fica apavorada e ele dando risada, né? Só faltou ele falar, coitada, você não sabe dos poderes aqui que o meu limpador com enzimas e O2 ele tem. Você não sabe nem o que é enzima, nem o que é O2, nem o que é tensoativo. Então, eu vi essa relação também de paternalismo.
que, de certa forma, tem essa ideia dos diferenciacionistas, né, de que o conhecimento científico, ele é produzido e ele é apropriado pela sociedade, né? E aí, se você vai usar o seu limpador para lavar roupa, ou se você vai beber o seu limpador, é problema seu, né? Não é problema de quem produziu o conhecimento. O João levantou a mão. Ô, professor, então, eu só ia comentar também que ele usa já esses termos difíceis da ciência para poder trazer um ar mais de seriedade para mostrar que o produto dele, sabe, para convencer, né, o pessoal de comprar, né, de comercializar esse produto. Que o produto é diferenciado, né? Então, a ciência, ela diferencia o produto. Por quê? Porque é uma forma de produção de conhecimento diferenciada. Então, isso também bem observado. Então, ele vai falar ali, né, o nosso produto, ele tem o poderoso O2, tensoativos, e aí ele vai falar, tem enzimas, né? Gente, se eu cuspir num balde e botar água ali, tem enzimas ali. É que o termo técnico, vocês percebem que tem a autoridade da ciência aí? Então, toda essa argumentação que se estende para outros campos de atividade social também, né, pessoal? E eu acho que chama atenção também o comportamento do cientista. E tem umas características ali do comportamento que talvez dê para a gente explorar também. Vinícius? Essa coisa que o João falou de usar uma linguagem complicada, né, o jargão científico, é extremamente comum para você poder veicular ideias que não são propriamente científicas, mas por meio desse verniz você consegue vender melhor o seu produto, né? Uhum. É muito comum ser usado, por exemplo, em cursos de, sei lá, psicologia quântica, né? Só que aí com aquele monte de terminologia da mecânica quântica faz parecer que aquilo é de outro mundo, né? Mas como ninguém entende o que ele está falando, parece sério. É mais ou menos o que o João falou. E aí a gente, né, vai ver também que a pseudociência, ela se apropria disso, né? Inclusive né, então se a gente for ver toda essa discussão aí sobre o Covid e os discursos pseudocientíficos sobre isso, estão se apropriando aí de alguns termos de ciência. O Daniel levantou a mão. Opa, tá ouvindo? Tô. Certo, então, só um contraponto, professor, que eu achei interessante também. Ali, o objeto em questão é um fruto do marketing, né? Então, quem produz aquela imagem, aquela veiculação de mídia ali, são pessoas que pensam o que é a ciência, e não cientistas, né? Então, eles vão reproduzir esses estereótipos do senso comum, né? Para também fazer aquela linguagem da mensagem do produto que tem que ser vendido ser fácil para a população de maneira geral. Mas só um ponto, né, que eu também quero destacar, é que, assim, essa visão é uma visão mercadológica, porque aquela é uma ciência legítima, né, a química, a física, a medicina, enfim, são ciências, essa ciência do jaleco, as ciências exatas, elas existem e elas têm o seu mérito total, só que a gente não pode desmerecê-las. No entanto, o que não se vê no senso comum é que existem outras formas de ciência, né, é como se, por exemplo, todo o esporte fosse o futebol, né? Eles têm essa visão, mas na verdade existem outros esportes que não o futebol, né? E nas ciências é a mesma coisa, né? Eu acho bem observado e agradeço aqui, porque a intenção aqui não é desmerecer as ciências exatas, as ciências duras, dizer que tudo é relativo, que isso só serve para vender sabão, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que essa visão menos crítica da produção das ciências, né, ela dá margem a um poder, né, baseado no argumento científico, que, né, como no caso aí do marketing, ele é apropriado por outros campos. Então, eu acho que é importante a gente entender melhor isso, para ser mais crítico, seja com o consumo, seja com a política, seja com outras esferas que esse poder se manifesta, né? Então, o Leonardo falou aqui que o cientista, né, tem um comportamento bem excêntrico,
né? Então, isso é comum, é muito comum nas narrativas sobre ciência, né? Então, né, pensa no cinema americano, né, filme catástrofe. Então, você sempre tem aquele cientista que ele sabe que vai acontecer a desgraça toda, ele prevê, porque ele tem um conhecimento diferenciado, ninguém acredita nele, né? Aí tem os interesses da indústria que sufocam ele tem aquele comportamento rebelde, né? Às vezes ele é esquisito, ele fala o que pensa, né? Então, vocês percebem que, né, são o que como se vê o cientista também é muito estereotipado, né? Como eu disse, isso às vezes tem implicações para a vida pessoal do próprio cientista, né? Ele vai ter um comportamento aí, às vezes, até antissocial, baseado nessa convicção de que ele tem um conhecimento, ele produz um saber superior. No caso do nosso vídeo, eu acho que é bem interessante. Não parece que o comportamento ali do garoto Bombril, ele é infantil, né? Então ele brinca de arminha ali, piu, piu. Depois ele, né, ele fala, eu adoro demonstrações, e dá risada, e aí ele dá um susto ali na moça, na sociedade, né? Na verdade, o que eu enxergo aí desse comportamento é a ideia de neutralidade da ciência, né? A ideia de que a ciência, ela produz um tipo de narrativa sobre o mundo ou sobre a sociedade que é pura, que é livre de influências externas, e por isso que tem esse estereótipo do cientista como alguém que é quase uma criança, que é puro, que é ingênuo, né, que não percebe as máquinas. Isso no cinema americano é típico, né? Então, o cientista ali que não percebe as maquinações dos militares e das corporações e é enganado, né? Então, a história de super-herói também é cheia disso, né? E isso vem também dessa ideia diferenciacionista de que a ciência é neutra, é livre de influências externas, né? E isso, né, como no caso ali do filme que a Camila estava contando, do ponto de mutação, acaba tornando a própria a atividade do cientista, ele se vê como alguém que está produzindo algo livre de qualquer interesse, né, e que não é socialmente neutro, necessariamente benéfico. Então, essa ideia do comportamento, né, infantilizado tem a ver com a pureza, tem a ver com a ideia da neutralidade da ciência enquanto instituição, e vocês percebem que isso é projetado nos indivíduos, né? Então, a gente acaba enxergando a ciência muito em função desses estereótipos, né? Acho que essa que era a mensagem que eu queria trazer hoje, né? Eu acho muito importante a gente perceber esses detalhes, né? Então, não só num comercial de TV, mas numa discussão na nossa universidade, né, de perceber essas orientações, numa discussão sobre uma controvérsia científica, numa decisão de política pública, é isso que eu acho importante, né? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Na próxima aula eu retomo, eu acho que tinha uma sugestão no fórum, né? Então, eu vou retomar, vou fazer uma síntese dos conceitos de hoje, né? Como eu previ, a gente não chegou ali a falar da teoria do Merton, não deu tempo, mas a gente vai se aprofundar nisso na próxima aula, né? Então, eu queria ouvir mais aqui, né? Já deu 9 horas, mas se alguém tiver ainda algum comentário, alguma questão, fica à vontade. Professor, eu tenho só uma dúvida, mas eu não sei se ainda está dentro do tema da aula de hoje, que é sobre o diferenciacionismo, né? Acho que abrange mais sobre o antidiferenciacionismo. Quando você aponta todas essas características, né, desse raciocínio diferenciacionista,
como sendo a ideia da ingenuidade da ciência, né, da pureza da ciência, o poder que está incumbido nela e dos cientistas em só literalmente produzir o conhecimento e não se preocupar como ele vai ser atribuído para outras esferas, como o Daniel falou, né, o marketing comercial, enfim. Quando você aponta essas características desse movimento, os antidiferenciacionistas eles vêm para fazer o contraponto criticando essas características, ressaltando os problemas desse amontoado, né, de informações, ou eles apresentam um contra-argumento mesmo, baseado em outras coisas. Não ficou muito claro isso na minha cabeça. Tá. O que os antidiferenciacionistas eles vão argumentar é que isso é muito mais um ideal de como a ciência é, de como ela deve funcionar, do que o que acontece na realidade. Então, a gente vai ver que os diferenciacionistas eles são muito mais generalizantes, né, em termos de como a ciência se comporta. E os antidiferenciacionistas eles vão ser muito focados em estudos de ciências específicas, né? Então, eles não vão dizer que é ruim, né, a neutralidade, o universalismo, né, que a ciência gere benefícios, eles vão simplesmente dizer que isso não é verdade na prática, né, que na prática a ciência não funciona assim, e que aceitar isso e achar que a ciência funciona desse jeito e, de certa forma, passar um cheque em branco para a ciência, né, garantir autonomia e poder ilimitado, pode ser muito perigoso. Esse que vai ser o contraponto que eles vão dizer. Mas eles não negam, né, que essa ética, né, que os diferenciacionistas enxergam na ciência, que isso seria bom, né? Inclusive, né, na minha leitura, eu acho que são ideais importantes para serem perseguidos, né, por mais que a gente não consiga realizar esses ideais na plenitude, né, mas como cientista a gente tenta, né, então por exemplo, é um exercício de reflexividade, né, então eu faço isso constantemente, né, então, por exemplo, né, quando eu vejo quando eu estou escrevendo, quando eu estou pensando, planejando uma aula, eu paro e penso, mas espera aí, o que isso tem de preconceito meu, o que isso tem de formação minha que está atrapalhando, contaminando esse raciocínio. Então, acho que é muito mais uma orientação de ética, né? Mas o que os antidiferenciacionistas vão falar? Olha, isso podia funcionar até ali nos laboratórios pequenos, até o século XVIII, mas a partir do momento em que a ciência se transforma em big science, que adquire uma certa escala, acabou isso, né? Os interesses, a ideologia vão ser o determinante da ciência. Entendi. Tudo bem? Entendi. Sim, obrigado. Mas a gente vai retomar isso nas próximas. A gente vai, na verdade, tudo isso que a gente falou, isso a gente vai ser o fio condutor daqui da disciplina. Até porque ele conversa bastante com essa terceira síntese, né, que eu até é citada no trecho que a gente leu, sobre os transversalistas, né? Isso. Diretamente ligado a ligação, né, da autonomia da própria ciência, mas que também converse com outros campos, né, e não se isole. Por isso que o transversalismo vai falar em autonomia relativa. Então, não existe pensamento racional puro. A gente sempre nasce num contexto, a gente tem uma influência cultural, a gente tem valores, e isso vai variar. E vai influenciar nosso raciocínio. Né? Então, não existe, né, na verdade, não dá para a gente falar em racionalidade pura. Ainda que, né, por exemplo, existam até experimentos de simulação computacional de descoberta científica, né, para tentar provar que uma conclusão científica ela seria a mesma em qualquer local. Né? Então, isso é um exemplo interessante, eu posso trazer para as aulas aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo.
Então, vou interromper aqui nossa gravação. Por hoje, eram as ideias